Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de informática com o professor Sérgio Koch. Mais uma aula e agora nós vamos falar sobre outro assunto, o assunto armazenamento de dados na nuvem, tá? Armazenamento de dados na nuvem. Quem acompanha aí, acompanha assuntos presidenciais, eleitorais, quem acompanha aí está sempre no YouTube, já deve ter recebido e já deve ter visto um vídeo muito antigo, quando nossa querida presidente Dilma estava ocupando o cargo de presidente, logicamente, né? E foi um vídeo muito comentado, muito discutido, e foi um vídeo pra gente que é aí do mundo da informática, né? Foi um vídeo bem engraçado, o qual ela fica em dúvida de como um arquivo pode estar na nuvem, né? Ela comentando ali numa entrevista com um rapaz, ela comentando como é que um arquivo pode estar na nuvem. Vou pesquisar sobre isso daí porque eu não estou entendendo muito bem, né? Foi um vídeo bem engraçado que rolou nas redes sociais e acabou viralizando, tá? Então é justamente sobre esse assunto que nós vamos comentar nessa aula. Armazenamento de dados na nuvem, tá? Vamos lá, vamos começar essa videoaula. O armazenamento em nuvem, também chamado de cloud computing, é uma maneira simples de armazenar, acessar e compartilhar dados na internet. Os provedores de armazenamento em nuvem detêm e mantêm o hardware e o software conectados à rede, enquanto você utiliza o que precisa por meio de uma aplicação web. O uso do armazenamento em nuvem elimina a aquisição e o gerenciamento de custos de compra e manutenção da sua própria infraestrutura de armazenamento. Aumenta a agilidade e dá acesso a dados de qualquer lugar e qualquer momento. Tá? Então você jogar um arquivo para as nuvens, né? O que significa mandar um arquivo, exportar um arquivo para a nuvem? Significa que você está colocando esse arquivo em um dos servidores, um dos diversos servidores que nós temos espalhados no nosso mundão afora, utilizando, né, esses servidores para uma posterior pesquisa, para um posterior acesso, de onde você estiver, na hora que você quiser, você pode buscar por esse arquivo novamente, tá? Então, isso é o acesso, isso é o armazenamento de um arquivo na nuvem. É você, por exemplo, você utiliza um e-mail, vamos citar um exemplo aí do Hotmail, do Gmail, seja ele qual for. Esses provedores, como todos os demais, eles têm uma opção, né, um atalho, um link, o qual você pode utilizar dessa ferramenta e você pode exportar os seus arquivos, as suas fotos, os seus documentos importantes, vocês podem jogá-los para a nuvem. Jogar para a nuvem é exportar esse arquivo, levá-los até o servidor destes provedores e eles ficarão armazenados lá, né, nesses servidores, nesses provedores. E a qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo que você estiver, a qualquer hora que você quiser, você pode simplesmente acessar o seu e-mail novamente e utilizar aquele documento, utilizar aquela foto, visualizá-la novamente. Você pode pegar esse arquivo que está na nuvem e utilizá-lo no seu computador. Basicamente, essa é a teoria e é assim que funciona, tá? Coisa que nossa Dilma não entendeu na época, né? Então, benefícios do armazenamento na nuvem. Olha só, que interessante essa gravura que eu preparei para você. Ó, então você tem aqui um notebook, você tem um computador, você tem um tablet, você tem um smartphone, o qual todos esses equipamentos você pode, ó lá, exportar os arquivos para a nuvem.
né? Para nossa Dilma lá, ela pensava então que esses documentos, ou pensa, não sei, pensava que esses documentos estavam nas nuvens mesmo, né? Falando ali de um céu carregado, cheio de nuvens. Né? Isso daqui é meramente aqui uma imagem ilustrativa que tende a explicar de como funciona, né? A mensagem que ela quer passar para você. Tá? Benefícios do armazenamento de dados na nuvem. Custo total de propriedade. Com armazenamento na nuvem, não é necessário adquirir o hardware. Você pode adicionar ou remover capacidades sob demanda, alterar características de desempenho e retenção, além de pagar apenas pelo armazenamento que de fato for utilizado. Dados acessados com menor frequência podem ser transferidos automaticamente para camadas de custo mais baixo. 2. Tempo de implantação. Quando as equipes de desenvolvimento estiverem prontas para executar suas tarefas, a infraestrutura não deverá atrapalhá-los. O armazenamento em nuvem permite que o departamento de TI disponibilize rapidamente o volume exato de armazenamento necessário, no momento em que for preciso. 3. Gerenciamento de informações. A centralização do armazenamento na nuvem cria uma enorme vantagem para novas utilizações. Ao usar as políticas de gerenciamento do ciclo de vida do armazenamento em nuvem, poderemos executar tarefas importantes de gerenciamento de informações, que incluem a estratificação automática ou o bloqueio de dados. Requisitos do armazenamento em nuvem. Tá? Então, toda essa parte teórica, né, de armazenamento de dados em nuvem. Nós temos 3 requisitos básicos, que são a durabilidade, a disponibilidade e a segurança. Tá? 3 requisitos básicos para o armazenamento de dados na nuvem. Durabilidade, disponibilidade e segurança. Sobre a durabilidade. Os dados devem ser armazenados em várias instalações e em múltiplos dispositivos de cada instalação. Desastres naturais, erro humano ou falhas mecânicas não devem resultar na perda de dados. Tá? Então, essa é uma preocupação maior, é uma preocupação muito grande referente ao armazenamento de dados na nuvem que aquele provedor, aquele servidor precisa ter. Tá? Sobre a durabilidade. Disponibilidade. Todos os dados devem ser disponibilizados quando necessário. O armazenamento na nuvem ideal disponibilizará o equilíbrio certo entre os tempos de recuperação e o custo. Você pode acessar os seus dados quando você quiser, tá? E a segurança, item importantíssimo. Todos os dados são preferencialmente criptografados. Permissões e controles de acesso devem funcionar em nuvem tão bem quanto ao armazenamento local. Tá? A mesma segurança que você deve ter no seu computador, armazenando os seus arquivos, os seus dados no seu computador, o armazenamento em nuvem também deve ter essa preocupação com a segurança. Tá? Então, durabilidade, disponibilidade e segurança são os 3 requisitos básicos para armazenamento em nuvem. E os serviços, 3 serviços básicos, primordiais, né, essenciais oferecidos pelos serviços oferecidos na cloud, né, na nuvem. Quando você ouve a palavra cloud, significa nuvem. Né? São eles: servidor em nuvem, né, ou servidor cloud, hospedagem de sites em nuvem, ou hospedagem de sites em cloud, e e-mails na nuvem, e-mails em cloud. Tá? São 3 serviços muito oferecidos pelo armazenamento na nuvem. Tá ok? Bom, vamos comentar, principalmente agora, atenção, vamos comentar algumas questões que caíram no concurso público. Tá? Preparei algumas questões sobre esse assunto para que você possa identificar com maior facilidade e não cair nas pegadinhas quando o assunto for esse. Vamos lá. Questão que caiu em 2014, tá? Banca MPF. É função da computação em nuvem. Olha lá, é função da computação em nuvem. A.
Cortar custos operacionais. B. Permitir que departamentos de TI se concentrem em projetos operacionais em vez de manter provedores funcionando. C. Cortar custos situacionais associados a instabilidades. Então, C. Cortar custos situacionais associados a instabilidades. D. Desvincular a TI de esforços estratégicos de interesse da cúpula da organização. E E. Otimizar acessos indexados. Bom, a resposta referente a cloud computer, ou seja, a computação em nuvem, é a função da computação em nuvem é de cortar custos operacionais em empresas e permitir aos departamentos de TI maior atenção em projetos que pensar no data center, né? Nos dados centrais. Tá? Na verdade, o departamento de TI ele tem sim que ele anda junto, ele tem sim que fazer parte de toda a estrutura de uma empresa, de toda uma estrutura organizacional, tem que estar por dentro. Tudo em uma estrutura organizacional passa pelo departamento de TI. Tá? Então, uma das questões aqui que ele diz, deixa eu ver qual foi, a D, a questão D, ó, alternativa D, desvincular a TI de esforços estratégicos. Essa questão já para ali, né? Desvincular a TI de esforços estratégicos de interesse da cúpula da organização. Não. O departamento de TI tem sim que fazer parte dos processos estratégicos de uma empresa, sempre, tá? Então essa questão D já está errada. Então a resposta correta, já dando a resposta para você, é a função do armazenamento em nuvem, ou seja, da computação em nuvem, do cloud computing. Cortar custos operacionais em empresas e permitir aos departamentos de TI maior atenção em projetos do que pensar no data center. Tá? Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa A, cortar custos operacionais. Tá? A função do cloud computing, ou seja, da computação em nuvem, é cortar custos operacionais. Beleza? Número 2, questão 2. Questão que caiu em 2017 para a Prefeitura de Maceió. Existem mecanismos de armazenamento de arquivos descentralizados. O arquivo fica armazenado em servidores conectados à internet e pode ser acessado pela web ou por aplicativos instalados no computador. A sincronização entre os locais é automática, bastando o computador estar conectado à internet para que isso aconteça. O arquivamento que segue esse procedimento será um armazenamento em... Então, olha lá. Vamos ler a questão de novo para entender o que ele está pedindo no que eu deixei negrito aqui, olha só. Tá? Existem mecanismos de armazenamento de arquivos descentralizados. Então, armazenamento de arquivos. Existem vários tipos de armazenar arquivos. Em pendrive, em HD, em HD externo, seja onde for. Né? CD, DVD, Blu-ray, onde quiser. O arquivo fica armazenado em servidores conectados à internet e pode ser acessado pela web ou por aplicativos instalados no computador. A sincronização entre os locais é automática, bastando o computador estar conectado à internet para que isso aconteça. Tá? Então, nessa questão, o arquivo fica armazenado em servidores conectados à internet e pode ser acessado pela web ou por aplicativos instalados no computador. Já no enunciado nós já temos a resposta, nós já temos o que a questão pede. O arquivamento que segue esse procedimento será um armazenamento em A. Banda. B. TCP/IP, que é protocolo. C. Nuvem. D. Cascata. E. Intranet. Logicamente,
ele está falando da alternativa C. Né? Não só porque estamos vendo essa videoaula de armazenamento em nuvem, mas a questão é muito clara quando fala já no enunciado do armazenamento de arquivos utilizando a internet, servidores conectados à internet ou arquivos utilizando softwares específicos para esse armazenamento. A resposta está no enunciado, olha só que eu preparei aqui. A sincronização entre os locais é automática, bastando o computador estar conectado à internet para que isso aconteça. O armazenamento em nuvem é uma maneira simples e escalável de armazenar, acessar e compartilhar os dados da internet. Tá? Logicamente, questão alternativa C. Tá? O arquivamento que segue esse procedimento será um armazenamento em nuvem. Tá? Bom, mais uma questão. Questão 3, que caiu aí, Banca CESP 2013, né? Concurso CEGESP Alagoas. Para armazenar arquivos na nuvem, perdão, para armazenar arquivos na nuvem, é suficiente clicar o botão estrelinha, que tem aqui, ó. Então ele traz esse desenho aqui, ó. Uma estrelinha, né? Para armazenar arquivos na nuvem, é suficiente clicar no botão com o desenho de uma estrelinha. Questão clássica de pegadinha, no qual nós já vimos na aula de navegadores que o desenho, este ícone com a estrelinha em um navegador, não trata-se de armazenamento em nuvem, coisa nenhuma. Este botão é referente aos favoritos, né? Quando você quer adicionar um site aos sites favoritos que você navega em um navegador, né? No Internet Explorer, no Google Chrome e no Mozilla Firefox. E nos 3 casos a tecla de atalho é Ctrl D, para você adicionar um site como favorito. Então, lógico que essa questão está errada. Ele trouxe ali uma questão de navegadores, de configuração de navegador, né, de ferramenta que tem navegador, perguntando se significa um acesso, um armazenamento de arquivo na nuvem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa questão, lógico, está errada. Questão número 4, né? Vamos lá. Caiu aí, Banca CESP 2012. Na computação em nuvem, então olha só o enunciado, já pede computação em nuvem. O software é acessível por meio da compra de licenças, tá? Questão certa ou errada? Você precisa ter uma licença para ter o armazenamento em nuvem. De maneira geral, vamos à resposta. De maneira geral, a computação em nuvem não requer a compra de licenças para que o usuário possa utilizar os serviços em nuvem. Para isso, basta que o usuário tenha um computador conectado à internet. Portanto, item errado. Tá? Nós não precisamos ter licença, comprar licença para ter armazenamento em nuvem. Você paga sim um valor para armazenar dados em nuvem quando requer uma alta capacidade de armazenamento. Aí nós estamos falando geralmente de grandes empresas que requerem muito espaço, velocidade, etc. Tá? Aí sim nós podemos ali falar de valores. No caso, para dados, para arquivos como os nossos do dia a dia, não há necessidade de compra de licenças. Haja visto o provedor Hotmail, por exemplo, é um exemplo, né, que é um provedor gratuito, assim como o Gmail, dentre outros, eles fornecem o acesso, né, o armazenamento dos seus arquivos na nuvem, seja fotos, documentos pessoais. Você pode armazenar em nuvem gratuitamente, sem precisar comprar nada, né? Então, a resposta, alternativa B, errado, tá? Muito bem. Então, foram essas algumas questões, tá, de armazenamento de dados na nuvem. Estudem, peguem ali, façam a impressão do arquivo no site da Cultive, do arquivo em PDF, para você não só acompanhar a videoaula, mas também conseguir realizar as suas anotações
e consulte outras e demais questões que caíram em relação a esse assunto. Verifique, né, outros vídeos, verifique outros materiais, outras questões que caíram em prova, para que você veja que a essência é a mesma, porém com uma pegadinha ou outra. Beleza? Te espero na próxima videoaula. Bons estudos, até lá!